Acredito que já vocês vão ver uma notificaçãozinha. Então, gente, boa noite. Meu nome é Ila, né? Eu já me apresentei a vocês aqui. A gente vai ter essa palestra com a doutora Ayrton hoje sobre a utilização dos modelos de C. elegans na avaliação de toxicidade e mecanismo de toxicidade para substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, a gente tem alguns avisos, que é a frequência da gente vai ser por palavra-chave. A gente vai mandar um link já, assim, no final da palestra. A gente vai botar um link do Forms aqui no chat e a gente vai colocar, vocês vão colocar a palavra-chave que a gente vai falar aqui durante a palestra. Então, cada sala tem sua chave diferente. Então, a gente vai saber se vocês participaram dessa sala pela chave. Para garantir o certificado, vocês têm que ter 75%, né? Isso é padrão, todo mundo sabe. E a gente agradece muito a presença de vocês aqui. A nossa palavra-chave vai ser neurotoxicidade. Tá certo? Então, se vocês quiserem também entender um pouquinho da nossa liga, a gente sempre faz eventos constantemente, semanalmente a gente faz algumas palestras, então vocês podem seguir a gente no Instagram, que a gente sempre está disponibilizando algumas coisas legais lá. @laessemufpe. Então, gente, meu nome é Aline, como eu já tinha falado para vocês, eu sou aluna de farmácia da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, e eu também vou mediar essa sala aqui, junto com a Ila. E como ela disse, então, a frequência é feita por palavras-chave, então fiquem bem ligadinhos. Eu queria agradecer a presença do palestrante, do Dr. Ayrton. Muito obrigada, muito gratificante poder compartilhar experiências e ouvir as experiências de alguém que entende do assunto e que já trabalhou muito com isso. Eu vou apresentar, então, o Dr. Ayrton. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em toxicologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, USP. Atualmente, realiza pós-doutorado no Department of Molecular Pharmacology do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, nos Estados Unidos. Tem experiência na área de toxicologia desde a iniciação científica, onde desenvolveu trabalhos de biomonitoramento de elementos tóxicos em populações ambientalmente e ocupacionalmente expostas, dando seguimento a esses trabalhos do mestrado. Durante o doutorado, avaliou efeitos tóxicos do arsênio presente no arroz, utilizando modelos animais. Atualmente, desenvolve projetos na área de neurotoxicologia, estudando os efeitos da exposição a compostos inorgânicos e orgânicos em vias de sinalização e desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, utilizando o modelo toxicológico alternativo Senor Habits elegans. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e dizer que, quando se sentir à vontade, pode começar, professora. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a introdução. Gostaria de agradecer à professora Priscila pelo convite e toda a comissão do primeiro simpósio pernambucano de C. elegans. Fiquei muito feliz e honrado com o convite e dizer que esses 2 dias foram de muito aprendizado para mim, que embora você tenha falado que eu tenho uma ampla experiência, eu não tenho tanta experiência assim, né? Faz 2 anos que eu comecei a trabalhar com esse modelo. Antes de vir para o meu pós-doutorado, eu nunca tinha visto um C. elegans na minha vida, não fazia a mínima ideia do que seria isso, e foi difícil, o iniciozinho, poder aprender, né, e hoje vou poder passar um pouquinho para vocês daquilo que eu aprendi. Eu não sei se todo mundo que está nessa palestra, eu vi que tem um pessoal que trabalha, mas sei também de algumas pessoas que não trabalham. Então, assim, eu vou mostrar praticamente 4 trabalhos, né, que eu acho interessante, que eu acho que a gente pode discutir um pouco. E vou, em alguns desses trabalhos, explicar mais ou menos como é feita a metodologia, para que vocês possam entender um pouco os resultados, né? E também depois fiquem à vontade para perguntar,
Se eu souber, eu respondo, se não, posso pesquisar, como a doutora Priscila falou, eu vou deixar meu e-mail no último slide, no final, vocês podem me contactar, fiquem à vontade, tá bom? Então, o título dessa palestra é a utilização do modelo C-elegans na avaliação da toxicidade e mecanismos de toxicidade para substâncias inorgânicas e orgânicas. Bom, primeiramente, nós estamos expostos a inúmeras substâncias tóxicas. Existe um site muito interessante, né, para quem gosta de trabalhar com toxicologia, é um site muito interessante do NIH, aqui americano, em que eu deixei esse link aqui, vocês provavelmente vão ter acesso a esse link, tá certo? Desse Chemical Information Research, que eles eles colocam, eles atualizam, né, o número de substâncias identificadas. Então, ontem à noite eu fui checar, né, quantas substâncias apareciam identificadas nesse site. E nós temos cerca de mais de 425 mil substâncias identificadas, colocadas nesse banco de dados. Interessantemente, esse banco de dados, eles nos dá algumas informações em relação aos aspectos toxicológicos dessas substâncias. Então, nesse site, vocês podem ver quantas substâncias apresentam algum aspecto toxicológico, seja ela uma LD50, EC50, enfim, algum parâmetro, né, toxicológico. E nós vemos que das 425 mil substâncias, um pouco mais de 112 mil apresentam algum dado toxicológico, o que significa que nós não temos a certeza, né, de que nós não temos a certeza, então, de milhares de substâncias, né, que essas substâncias podem ou não ser tóxicas. Muito interessante também que nesse site nós podemos procurar aonde nós temos esses dados toxicológicos. Então, há uma aba lá em que, por exemplo, eu quero estudar determinado praguicida, eu quero saber da toxicologia de um determinado elemento químico que não é muito utilizado, eu quero saber sobre o tungstênio, eu quero saber sobre um desregulador endócrino. Então, você pode, nessa plataforma, você joga o nome do seu composto de interesse e aí você vai conseguir saber em qual modelo ele já foi estudado. Em roedores, em cães, em trabalhos clínicos, humanos, em células. Infelizmente, não há uma aba que tenha C. elegans, são invertebrados. Então, quando você joga invertebrados, você pode saber se aquele composto que você tem o interesse em estudar, ele já foi estudado anteriormente no C. elegans ou em Drosophila, tá certo? Eles colocam todos esses animais invertebrados num bolo só, digamos assim. Enfim, eu acho esse site muito, muito interessante, porque nós podemos observar a quantidade de substâncias em que não há nenhum dado toxicológico. Sendo assim, a busca por estudos, né, e por modelos que possam estudar essas substâncias se fazem muito necessárias. Tendo em vista que, como a Maria Fernanda, né, os demais palestrantes já falaram no evento, nós estamos diariamente expostos a uma infinidade de compostos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, como, por exemplo, os metais. Segundo a lista americana, né, a TSDR, que é para quem estuda, né, toxicologia de metal, com certeza já ouviu falar nessa lista, porque essa lista, também aqui do governo americano, ela demonstra quais as substâncias elas
podem ter mais riscos à saúde da população, dependendo, então, do tempo de exposição, da frequência como da frequência que estamos tendo mais exposição, tá certo? Então, alguns fatores fazem com que essas substâncias, elas sejam consideradas perigosas, né? Nessa lista, nos 7 primeiros tópicos pontos dessa lista, nós temos 4 metais. A substância mais tóxica, segundo essa agência, é o arsênio, seguida pelo mercúrio, e em terceiro, o chumbo. Além disso, o cádmio também apresenta em 7º lugar. Sendo assim, esses metais tóxicos que nós não conhecemos nenhum papel fisiológico no nosso organismo, tem sido muito estudado ao longo das décadas, né? Então, nós conhecemos vários aspectos, né? Nós sabemos, por exemplo, que o mercúrio, ele vai induzir problemas neurológicos, teratogênicos, como, por exemplo, o que aconteceu no desastre da Bahia, nossa, me fugiu o nome agora, da Bahia no Japão. Enfim, essas substâncias, então, são mais clássicas e são, hoje, melhores estudadas, né? Já se conhece bastante mecanismos de ações dessas substâncias. Por outro lado, existem alguns metais que são chamados metais essenciais, como, por exemplo, o manganês, o cobre, o selênio, que são metais que nós precisamos adquirir durante a nossa dieta e que eles vão desempenhar um papel importante no nosso organismo. Então, na palestra do professor Aschner, ele demonstrou, então, que o manganês é extremamente importante para diversas enzimas, né? Ele vai atuar como um cofator enzimático em diversas enzimas, além de atuar, por exemplo, no desenvolvimento, na regulação dos ossos, enfim. Então, esses elementos essenciais, eles são um pouco menos estudados em relação à sua toxicidade do que esses elementos traços não essenciais, tudo bem? Além disso, existem algumas substâncias orgânicas que, há pouco tempo atrás, elas não eram muito faladas, mas que nos últimos 10, 20 anos, elas começaram a ter grandes estudos, né? Como, por exemplo, bisfenol, parabeno, substâncias que podem atuar como desreguladores endócrinos. Então, como a própria palestra também excelente da doutora Maria Fernanda nos mostrou, né, que alguns compostos orgânicos, eles podem levar, então, a um mau desenvolvimento no sistema reprodutivo. Interessantemente, nós também hoje estudamos uma gama de praguicidas, herbicidas, todos esses compostos que são utilizados em diversas lavouras. Então, nós estamos muito expostos a esses compostos. Recentemente, eu não trouxe o trabalho aqui, mas eu sei que a Libânia, ela está aqui presente. Nós fizemos um trabalho aqui no professor Aschner, onde nós determinamos, pouco se sabia, né, e nós determinamos alguns parâmetros toxicológicos para um praguicida, né, o metimol. Então, nós estamos para publicar esse paper demonstrando, então, a sua DL50 no C. elegans, né, alguns danos que ele pode causar no sistema dopaminérgico. Então, ainda há muito que se estudar em relação aos praguicidas e aos herbicidas. A exposição aos medicamentos, ela também é importante, né? Então, eu vou trazer também para vocês hoje um trabalho que nós realizamos aqui, que nós vimos, então, avaliamos, então, um medicamento antipsiquiátrico utilizando o modelo de C. elegans. Tudo bem?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo Sim. certo. Ok. Ouvindo bem, claro. Ok, tudo bem. Qualquer coisa, vão me avisando, tá? Bom, para se estudar, então, todas essas substâncias, muito hoje se fala, né, da utilização de modelos alternativos, né, de modelos que, então, deixem de lado modelos animais muito conceituados, como, por exemplo, roedores, cães, e que se comece a trabalhar mais com modelos alternativos, invertebrados, como, por exemplo, C. elegans, zebrafish e Drosophila. Eu vou falar um pouquinho, eu sei que foi bem batido durante esse simpósio, e a doutora Priscila apresentou uma palestra maravilhosa de introdução ao C. elegans. Acho que quem quer trabalhar, eu gostaria de ter assistido aquela palestra antes de vir para cá para trabalhar com isso, que eu acho que foi excelente mesmo, foi muito interessante. Mas eu vou falar então rapidinho desse modelo que eu estou estudando agora, né? E do porquê de se estudar esse modelo, né? Quais as facilidades, embora nós sabemos que tenhamos também algumas limitações nesse estudo, tá certo? Então, o C. elegans, ele tem uma alta taxa de reprodução. E isso acontece por quê? Porque a população de C. elegans, ela é composta majoritariamente por hermafroditas, que podem fazer sua autofecundação, e também por machos, certo? Então, nós conseguimos ter sempre que nós conseguimos, então, ter uma população considerável para ir realizando, né, os nossos experimentos ao longo da semana, dos meses, certo? Bom, o ciclo de vida deles é de aproximadamente 3 dias, 50 horas. É um fácil cultivo e manuseio, né? Ele custa muito mais barato do que você, por exemplo, trabalhar com células, embora eu nunca tenha trabalhado. Meus colegas sempre falam, porque o C. elegans, você consegue ter um resultado mais rápido, você não gasta com antibiótico, você não gasta com não sei o quê, com meia, blá, 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 enfim. É um modelo, então, em que o custo também é levado em conta. Esse animal, ele possui diferentes fases, né? Como a Priscila também já falou. Então, nós temos o verme adulto, que quando faz a deposição dos ovos, esse ovo, ele vai eclodir, né, para o estágio L1, passando aos estágios subsequentes, transformando novamente num adulto. Quando ocorre alguma condição adversa, como, por exemplo, uma falta de comida ou um estresse gerado por calor ou por frio, esse verme em L1, ele se transforma num estágio que nós chamamos de estágio Dower. Esse estágio Dower, por exemplo, ele, quando você quer congelar uma cepa, né, uma strain, você pega uma placa onde há vários estágios Dower, worms em estágios Dower, e você pode congelar e manter essa cepa. Então, ele é altamente resistente. E isso é muito importante. Então, nós conseguimos congelar esses vermes, né? O genoma dele já está muito bem caracterizado, os conectomas, né? Como foi também demonstrado essa semana na primeira palestra. Então, a parte genética do elegans, ela tem sido amplamente estudada e muito bem entendida. Além disso, a conservação da função genética desse animal é 70% similar a nós, o que torna, então, um modelo interessante e factível, né, para se utilizar. A transparência e a possibilidade, né, de se colocar genes fluorescentes, por exemplo, faz com que esse animal ele seja extremamente importante,
principalmente em estudos de neurotoxicológicos, que é basicamente o que eu vou me ater aqui nessa palestra, certo? Além disso, esses diferentes estágios larvais, eles podem também ser importantes, né? Porque nós conseguimos mostrar o que acontece quando você expõe um determinado xenobiótico em L1, o que acontece quando você expõe um determinado xenobiótico numa população adulta, tá certo? Então, isso também faz com que o elegans seja um modelo muito interessante e plausível para estudos toxicológicos. Pessoal, eu vou falar aqui para vocês basicamente de 4 estudos, tá? Como eu não sei, né, se todo mundo está familiarizado com esses estudos, eu vou, em alguns estudos, explicar mais ou menos o que acontece, por o que a gente vê, como é que faz. Eu sei que para quem aqui trabalha, isso vai ser muito bobo, mas eu acredito que tenham pessoas aqui, né, que nunca trabalharam, e eu acho que talvez seja importante para entender um pouquinho, mas assim, se vocês acharem muito básico, podem perguntar depois alguma coisa mais específica, e quem às vezes não entender, também pode perguntar alguma coisa mais básica, tá? Porque é normal, certo? Bom, esse artigo que eu vou apresentar é um artigo, né, que eu sou coautor de uma doutoranda, Bárbara Nunes Krum, que ela é uma doutoranda que passou final de 2018, início de 2019, aqui no laboratório do professor Michael Aschner, ela é da Federal de Santa Maria. Esse trabalho também teve ajuda, né, da doutoranda Libânia Queiroz, que está aqui presente, né, nós trabalhávamos em conjunto, eu, ela e a Bárbara, né, e então nós eu vou mostrar um pouquinho para vocês do trabalho que nós realizamos no último ano, que é haloperidol interage com o receptor DOP3 no C. elegans. Bom, o objetivo desse estudo foi, então, avaliar principalmente os efeitos farmacológicos, né, do haloperidol no sistema dopaminérgico, tendo o C. elegans como um modelo experimental. O primeiro teste que a Bárbara fez foi em relação à sobrevivência, para checar se, quando ela comparava os animais com controles, né, dando veículo, e quando ela tratava com o haloperidol, o que aconteceria? E ela observou que as concentrações estudadas de 80 e 160 micromols de haloperidol aumentaram o tempo de vida, né, desses animais quando comparados ao controle, certo? Além disso, esse teste, né, o Dr. Aschner, ele explicou que é o body banking, né, que nós vamos ver, então, a capacidade que esse animal tem em reconhecer a comida, né, e se mover de uma forma mais devagar. Quando há uma alteração no receptor quando há uma alteração no receptor dopaminérgico, o que você espera? Que esses animais, eles andem de uma forma mais rápida, né, se locomovam de uma forma mais rápida, e não fiquem tão parados comendo o alimento quando não há uma alteração, certo? Para esse estudo, nós utilizamos, então, a nossa cepa, o wild type, que é o N2, utilizamos cepas mutantes para DOP2 e DOP3. Esse DOP2 e DOP3 estão presentes no worm. O C. elegans, ele apresenta 4 receptores para dopamina. O DOP1, que está relacionado nos mamíferos ao receptor D1, o DOP2, o DOP3, que está relacionado ao receptor D2 nos roedores,
dos mamíferos, né? E também temos o DOP4, que é presente apenas nos mamíferos e não foi o objetivo desse estudo. Além disso, nós utilizamos como uma cepa controle essa cepa CAT2, que tem uma perda, né, de função, que no homem, né, ela está relacionada com a tirosina hidroxilase, levando, então, à diminuição de dopamina, tá certo? Interessante nós observarmos que o haloperidol, na sua maior concentração, ele diminuiu os body bands, né? Essa variação de body bands. E isso foi também observado nos animais que são knockouts para DOP2. No entanto, essa diferença, né, do controle para os animais tratados com haloperidol desaparece quando nós fazemos retiramos, né, o DOP3. Então, aqui a gente pode observar que, embora nós tivéssemos uma diminuição do basal slow comparado ao N2, o próprio grupo DOP3 não apresentou diferença. Além disso, o que nós fomos buscar fazer? A dopamina, ela também está relacionada com o sistema, né, locomotor. Então, usando o Warm Lab, depois nas perguntas eu posso falar, se vocês quiserem, né, um pouco mais sobre esse programa que nós temos aqui, que é um programa muito interessante, que você consegue filmar esse worm, tá certo? Durante 30 segundos ou 1 minuto, depende do seu experimento, tá certo? E nós conseguimos quantificar qual é a média de velocidade aqui apresentada, nesses primeiros 4 parâmetros, tá certo? Perdão. Aqui apresentado, então, nesses quatro painéis, né, a média com que esse worm ele andou. Nós também observamos quanto esse worm ele andou para frente, porque o normal é o animal sempre andar para frente, em busca da comida, que nós chamamos de forward. E também nós observamos o backward, que é quando o animal ele faz um moonwalk e começa a andar no sentido contrário, indicando, podendo, né, sugerindo, então, alguma alteração, certo? Então, nós observamos, então, que quando nós fizemos a exposição, né, dos animais N2, houve uma diminuição da velocidade média ao longo do passar dos dias, porque nós acompanhamos durante 6 dias após a exposição do haloperidol, mostrando, então, que após a retirada, né, do haloperidol, essa velocidade diminuiu, certo? Diminuiu tanto no movimento geral, né, quanto no movimento que o worm fazia de ir para frente, no forward. E nós não observamos essa diferença no backward. Interessantemente, nós fomos comparar o que poderia estar acontecendo com os animais que tinham essa perda de função dos receptores DOP1, DOP2 e DOP3. Quando nós expomos esses animais ao controle e também ao haloperidol, nós observamos que não houve nenhuma diferença significativa em nenhum dos 3 parâmetros. No entanto, quando nós retiramos o DOP3, nós observamos, né, mutante, nós observamos que as linhas, né, de movimento, elas ficam muito semelhantes ao nosso N2, sugerindo, então, uma possível participação do DOP3 nessa via. Bom,
Além disso, o que nós fomos buscar saber? Utilizando, então, o Aud Type, nós expomos, né, o haloperidol nas suas duas concentrações, de 80 a 160 micrômetros, certo? Durante um dia, e depois nós retiramos os worms, né, das placas que estavam com haloperidol, e fomos mensurar a concentração, fomos mensurar o movimento. Nós observamos, então, que no dia 1, na maior concentração, houve uma diminuição do movimento, né, houve uma diminuição do movimento, principalmente quando administrado haloperidol na maior concentração, e que após a retirada após a retirada do haloperidol no segundo dia, nós não mais observávamos uma diferença significativa no Moving Average Speed, certo? Sendo assim, nós fomos quantificar a concentração, né, os níveis, né, de dopamina. Nós utilizamos aqui, mais uma vez, a CAT2, né, como um parâmetro positivo, né, de diminuição da concentração de dopamina, e nós observamos que durante a exposição do primeiro dia, nós observamos uma diminuição dos níveis dopaminérgicos, o que corrobora com né, com o gráfico acima. No entanto, no quarto dia, depois da retirada, né, dos níveis do haloperidol, nós observamos que essa significância desapareceu. Portanto, esse estudo, ele demonstrou que o DOP3, ele estava envolvido, né, na interação do haloperidol, tá certo? Então, que o DOP3 seria importante, né, na ligação do haloperidol, para exercer os seus efeitos. O segundo trabalho que eu vou mostrar aqui foi um trabalho também realizado, né, pelo grupo do professor Aschner. Nesse trabalho eu ainda não havia chegado no laboratório, mas eu acho ele muito, muito interessante, que tem a ver um pouco do que ele falou. Se vocês puderem notar aqui, ele falou, então, né, desse receptor SMF2 aqui. Aqui, nesse receptor que está relacionado, então, né, com o influxo, né, do manganês para dentro da célula, certo? Bom, para vocês entenderem o que são essas small moléculas modificadas in vitro e transportadoras de manganês in vitro, é preciso voltar, embora eu não trouxe aqui o paper original para vocês, mas um paper publicado em 2017, se eu não me engano, se não me falha a memória, usando ferramentas de bioinformática, um grupo de pesquisa fez um screen de quais substâncias, né, poderiam alterar o transporte de manganês. Então, poderiam também alterar a toxicidade do manganês. Então, eles avaliaram, gente, mais de 42 mil substâncias. Dessas 42 mil substâncias, cerca de 18, então, foram demonstradas como possíveis substâncias que poderiam alterar essa toxicidade. Nesse sentido, duas dessas substâncias, né, que tem esses nomes horrorosos aqui, que é VU00 blá 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 e VU00 blá blá blá,
tá certo? Elas foram estudadas no intuito de se pesquisar se essas substâncias, elas poderiam diminuir a intoxicação, né, a toxicidade pelo manganês. Então, o primeiro experimento que foi realizado, os autores, eles, então, trataram esses worms com o seu controle, 25 milimolar de manganês e 50 milimolar de manganês, tá certo? Após isso, eles trataram com esses dois compostos, né? Esses dois compostos. E eles observaram que, mesmo nos animais tratados com os compostos, a concentração de manganês nessa cepa, PAD1 e também na SMF2, apresentavam concentrações de manganês maiores do que seus respectivos controles. A partir daí, eles foram observar que o que poderia estar acontecendo, né? Se havia neurodegeneração, mesmo após a utilização, então, desses compostos. Então, o que eles observaram? Essa figura A, embora ela não esteja muito bem, assim, digamos, eu acho que poderia estar um pouquinho mais clara para vocês entenderem, essa é a morfologia normal de um neurônio. Então, ele apresenta ali os corpos celulares, o axônio bem delimitado. A figura B, nós já observamos algumas formações de punctas, que são essas bolinhas, né? Apresenta, por exemplo, alguns espaços mais breaks, né? Mais espaçados, enfim, mostrando, então, que o neurônio A seria um neurônio, então, saudável. E o neurônio B, então, que poderia estar havendo alguma neurodegeneração dopaminérgica. Em relação às duas cepas, né, estudadas, nós observamos que na concentração de 50, meu Deus, nós observamos que nas concentrações de 50 milimolar, nós observamos ainda uma neurodegeneração no grupo veículo, né, que só recebeu o manganês 50, e que, embora tenha diminuído, né, após o tratamento, tenha diminuído a neurodegeneração no grupo que recebeu 25 milimolar, nós temos ainda um pouco de neurodegeneração. Neurodegeneração foi significativa. Para esse outro composto, nós não observamos a neurodegeneração, né, mostrando, então, que ele foi eficiente. Para essa outra cepa, também nós observamos que no veículo, né, após a exposição ao manganês, nós observamos uma porcentagem significativa de neurodegeneração, o que não foi observado nos worms que foram tratados com manganês e também com a droga. Além disso, eles também foram observar, então, que se essa neurodegeneração pode ter sido diminuída, o que acontece, então, com os body bands desses animais, né? Qual que é o behavior desses animais após a administração, então, dessas substâncias. Então, eles observaram, né, aqui o veículo teve uma diminuição dos body bands, né, quando em 50 milimolar, e
não houve uma diferença significativa, então, dos body bands após a administração do manganês da substância de tratamento, certo? Da mesma forma, nós observamos também que na maior concentração de manganês, nós temos uma diminuição desses body bands e que a utilização, então, desses compostos, né, restaurou, então, os body bands, certo? Então, esses resultados, eles sugeriram, né, que ambas as substâncias, elas podem modular os níveis, né, de manganês nos worms. No entanto, esse mecanismo não requer SMF2 para induzir a proteção contra a neurotoxicidade, né? Porque a gente observou que, embora essas substâncias, elas tenham melhorado a neurodegeneração, né, e diminuído, e também não, e também conseguiram fazer o rescue, né, do body bands, nós vimos que no primeiro gráfico, nós tínhamos uma concentração elevada, tanto nas cepas SM2 quanto DAT, que receberam o manganês mais a substância que estava sendo testada, certo? Bom, vou falar agora, pessoal, um pouquinho de um trabalho que não foi realizado no nosso laboratório, mas eu acho um trabalho muito interessante, ele é um trabalhinho simples, mas que dá para entender a utilização, então, de algumas cepas para avaliar doenças neurodegenerativas. Bem? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, professor. O pessoal está pedindo para o senhor apertar esse raiozinho aqui do Google Meet para ficar aparecendo. Isso mesmo, porque estava aparecendo a tarjeta em cima dos gráficos. Desculpa. Podem me avisar, gente, por favor. Podem me cortar. Tá bom? Se eu estiver falando alguma coisa, tá bom? Podem me cortar. Bom, então eu vou falar agora, então, desse outro trabalho que está relacionado, então, com uma doença neurodegenerativa, que foi falado um pouquinho, mas eu vou apresentar, então, um trabalho com alguns dados envolvendo a doença neurodegenerativa do Parkinson e também vou falar um pouquinho sobre o manganês, certo? Então, esse trabalho aqui publicado no ano passado, eles utilizaram uma substância que se chama espermina. Essa espermina, ela é uma poliamina que é um potente antioxidante. Então, os autores, eles quiseram saber se essa espermina, né, se esse antioxidante, ele poderia proteger da expressão de alfa-synuclein nos neurônios, né, dopaminérgicos, após a indução de manganês por neurodegeneração, certo? Eu acho interessante esse trabalho porque ele é bem simplesinho, mas eu acho que dá para acompanhar o raciocínio do que eles quiseram apresentar. Então, eu acho isso bem interessante. Bom, falando um pouquinho, o que é essa alfa-synuclein? Ela é uma proteína, né, conservada em vertebrados, que ela é expressa nos terminais pré-sinápticos dos mamíferos. Ela tem várias funções e uma delas é a regulação da dopamina, certo? Quando, por algum agente, ocorre, né, um estresse ou uma desregulação, nós observamos uma formação de agregação e de fibrilização dessa alfa-synuclein, formando, então, intracelulares agregados.
Um desses possíveis agentes que formam esses agregados é o manganês, certo? Então, existem alguns, já é bem demonstrado, né, que alguns trabalhos com manganês vão induzir a overexpressão da alfa-synuclein, certo? Além disso, essa alfa-synuclein, ela é extremamente importante porque ela está relacionada, então, com a doenças neurodegenerativas, principalmente estudada no Parkinson e um pouco menos no Huntington, certo? Então, a hipótese desse trabalho foi o seguinte: quando você tem uma exposição ao manganês, o que isso levaria na expressão, né, da alfa-synuclein, né? Essa exposição poderia levar a uma toxicidade? Então, após essa exposição, quando você trata esses worms com um antioxidante potente, poderia, então, esse antioxidante diminuir essa toxicidade causada pelo manganês? Certo? Então, essa era basicamente a pergunta desse trabalho. Bom, para isso, eles utilizaram uma linhagem celular, uma linhagem, né, de C. elegans, que expressa a alfa-synuclein humana, que é chamada de UA44 strain, certo? A primeira coisa que eles foram verificar foi se a linhagem, né, que tinha essa alfa-synuclein humana, como que ela se comportava em termos de neurodegeneração ao longo do tempo, né? Então, eles apenas observaram, comparando com uma linhagem BZ555, que é marcada também com GFP, tá certo? Essa linhagem aqui, pessoal, é uma linhagem que ela é vendida no CGC e ela pode substituir a BY200, tá certo? Então, ela faz assim o mesmo faria o mesmo papel da BY200. E aí, interessantemente, aqui eu acho meio ruim o jeito que eles colocam, mas aqui seria a porcentagem sem neurodegeneração. Então, aqui eles quantificaram quando não há neurodegeneração, diferente de quando a gente, né, quer mostrar a neurodegeneração. Então, claro, né, que o veículo, né, e que a cepa, desculpa, a BY55, ao passar do tempo, ela não apresentou neurodegeneração. Por um outro lado, a cepa que possui, né, a alfa-synuclein, ela, ao longo dos dias, né, então, a partir do quinto, sétimo, nono dia, você vê uma grande diferença entre a porcentagem de neurônios que não possuem neurodegeneração. Então, por exemplo, no nono dia de análise, mais de 50% dos worms que expressavam a alfa-synuclein mostraram algum indicador de neurodegeneração. Então, eles mostraram que eles poderiam, então, usar essa cepa, né, o A44, para poder trabalhar com a doença de Parkinson. Bom, além disso, eles foram tratar os seus animais, né, com a espermina, para ver se esse antioxidante, por si só, poderia causar algum dano, né, nos neurônios dopaminérgicos. E eles não observaram danos, né, quando trataram com espermina esses neurônios. Além disso, né, eles fizeram, então, também a avaliação, né, dos animais tratados com espermina e dos animais não tratados
nessa cepa que possuía a alfa-synuclein, mostrando, então, que a espermina, ela diminui a neurodegeneração quando então, os animais tratados, eles tinham menos neurodegeneração quando comparados com os animais não tratados, certo? Bom, além disso, eles foram... Além disso, eles foram observar o que acontecia quando eles tratavam, né, os efeitos, né, da espermina na integridade dos neurônios dopaminérgicos. E eles observaram, então, que mostrou uma redução no behavior comparado com o wild type nos dias 1 e nos dias 3, e que a espermina, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, houve uma diminuição, né, usando essa cepa com alfa-synuclein, mas que no dia 1 e no dia 3, aqueles animais que foram tratados também com espermina aumentaram, né, sofreram um estímulo quando comparados com os animais que não foram tratados com espermina e apresentavam a alfa-synuclein, certo? Nós também não, né? Os autores observaram que a curva de sobrevivência, os autores também observaram que os autores também observaram que a curva de sobrevivência dessa cepa mutante para o N2, para o nosso wild type, quando colocadas a espermina, ela é o tempo de sobrevivência, chegando muito próximo a cepa UA44, e que o wild type, mesmo após a utilização, né, da espermina, ele ainda possuía, né, uma maior sobrevivência. Bom, após eles observarem, então, que essa cepa poderia ser utilizada, né, para os estudos de neurotoxicidade, eles foram, então, expor essas cepas ao manganês. Então, eles trataram os grupos com manganês 100 milimolar, o que é algo que aí, né, pode-se fazer uma crítica, né, que é uma concentração muito, muito alta de manganês, mas, enfim, os autores utilizaram, e como vocês podem ver nas figuras, há formações de pontas, há formações de quebras, né, há uma diminuição, né, há uma diminuição do corante, né, do GFP. Bom, por um outro lado, nós observamos que quando eu administro a espermina a 0,2 milimolar e exponho também ao manganês, nós observamos que isso é recuperado, né? Então, a foto aqui em cima mostra novamente o neurônio dopaminérgico intacto, né? Com uma cara saudável, certo? Bom, eles também, depois de analisar, então, essas figuras, eles foram quantificar, né? Então, eles observaram que os animais que receberam apenas o manganês tinham altas concentrações de neurodegeneração, tinha uma porcentagem muito alta de neurodegeneração, já que aqui eles usam esse without neurodegeneration, né, para confundir um pouquinho, certo? Por um outro lado, nós observamos que após a utilização de antioxidantes, como a espermina
e a esperimidina, nós observamos um aumento nos receptores, nos neurônios dopaminérgicos, onde não se observava uma neurodegeneração, comprovando, então, que após a exposição ao manganês e a utilização desse antioxidante, poderia, então, fazer com que um sistema compensatório e evitar um dano neurodegenerativo, certo? Bom, pessoal, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do que eu estou estudando aqui, mas é bem rápido, eu trouxe somente dois slides para falar para vocês, mas nós podemos discutir, né? Vou discutir um pouquinho com vocês também o que eu estou fazendo, certo? Eu estudo uma proteína que se chama proteína precursora amiloide, chamada de APP. Essa proteína, ela é encontrada em humanos, tá certo? Essa proteína, ela é clivada, né, por alfa-secretases, gama-secretases, e essas proteínas, então, quando são clivadas de uma forma correta, elas passam por processo, né, que vai levar ao clearance, certo? Por um outro lado, quando essa proteína amiloide, ela é clivada por beta-secretases, gama-secretases, isso pode levar à formação de alguns complexos. Esses complexos, por sua vez, eles podem se integrar formando placas. Essas placas, elas são conhecidas como placas amiloides, e essas placas amiloides, elas podem, então, se agrupar no neurônio, e isso é um marcador muito comum na doença de Alzheimer, né? Então, é chamado de placas amiloides, placas senilhas, certo? Em elegans, nós não possuímos a APP, tá certo? No entanto, nós temos uma homóloga dessa APP, que seria a APL1, certo? Essa APL1, ela é homóloga à APP e ela tem por função também ser quebrada por alfa-secretases e gama-secretases, tá certo? Uma vez que essa gama-secretase e essa alfa-secretase, ela quebra essa APL1, ela fica-se disponível e ela vai exercer algumas funções, como, por exemplo, então, nos elegans, nós não temos a formação da proteína beta-amiloide. No entanto, a APL1, ela vai exercer, quando clivada também, algumas funções importantes. Então, ela está relacionada com o tato, com o sistema gustativo, olfatório, behavior, e também é extremamente importante para a viabilidade e o desenvolvimento. Então, quando eu retiro, por exemplo, a APL1 do worm, ela não sobrevive, certo? Bom, sendo assim, estudos em vivo demonstraram que a APL1, quando inibida, ela pode gerar uma maior formação de espécies reativas de oxigênio. E isso ocorre por quê? Porque a APL1, ela faz o efluxo de ferro, né? Ela ajuda a fazer o efluxo de ferro na célula. Quando a APL1, ela então inibida, ocorre uma maior concentração de ferro na célula, que não é exocitada, né? Levando então um aumento de ferro, produzindo então ROS. Sendo assim, o nosso trabalho
ele foi perguntar o seguinte: se essa APL1 ela poderia, quando exposta ao manganês, gerar uma maior formação de Ross. Essa maior formação de Ross poderia inviabilizar alguns parâmetros, né, de behavior, de desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe apenas 2 gráficos para vocês, para mostrar, então, que nesse primeiro estudo, o que eu fiz foi comparar realmente se a cepa N2 com a PL1, elas eram mais suscetíveis às concentrações de manganês. E nós observamos que sim, que a PL1 era mais suscetível à concentração de manganês do que a N2. E isso ficou claro, e isso ficou claro quando nós observamos que no ROS, né, quando nós fizemos um DCF, nós observamos que as concentrações de espécies reativas produzidas pela cepa APL1 era maior do que as concentrações de ROS produzida pela cepa N2. Interessantemente, eu vou ter que agora, né, buscar entender por que por si só essa cepa APL1 ela apresenta, né, uma maior formação de ROS, sendo que quando eu administro o manganês nas concentrações de 25 e 50, eu não observo um aumento tão grande. Além disso, eu também agora estou realizando alguns testes comportamentais, utilizando o Worm Lab, para observar, né, que eu tenho observado no microscópio, que essas cepas APL1, elas têm um crescimento mais demorado, né, também têm um tamanho menor. Então, agora eu estou trabalhando nesses resultados, né, vendo o que isso pode gerar, né, de dados e quais essas futuras linhas de pesquisas em relação a essa cepa, tá certo? Além disso, eu também pretendo utilizar alguns quelantes de ferro, né, já que o ferro está envolvido, então, com essa resposta, né, ao aumento de ROS, para ver se, quando eu exponho ao manganês e, ao mesmo tempo, eu tenho uma inibição pelo ferro, o que acontece com essa formação de ROS, se isso leva a uma neurodegeneração. Então, tudo isso eu tô realizando, né, e estou quantificando durante esses dias agora, certo? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, um pouco, então, do que esses trabalhos de toxicologia, sejam eles relacionados a substâncias inorgânicas, quanto substâncias orgânicas nós podemos realizar, como essas substâncias podem estar relacionadas, né, à formação de doenças neurodegenerativas, certo? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês, pedir desculpa pelo atraso, né, que minha apresentação não estava abrindo. Eu espero que eu consiga ver vocês, apresentar vendo vocês, mas se isso não der certo, eu estou aqui e vocês podem perguntar, questionar, tá certo? E também estou deixando o meu e-mail, né, ayrtoncmjr@gmail.com. Vocês podem entrar em contato caso precisem de alguma coisa, certo? Mais uma vez agradeço a atenção de todos e a comissão organizadora por esse excelente simpósio. Obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos, foi muito legal, assim, ver teus resultados e ver que mesmo tu dizendo que trabalha há pouco tempo, quanto tu já domina o assunto. Tá me ouvindo?
Tá me Sim, ouvindo? sim, obrigado, meninas. Eu não sei se vocês estão me vendo, isso é uma coisa que me incomoda. Vocês estão me Não, vendo? eu não. Não, Tudo bem, mas eu tô por aqui, vocês podem Tá. perguntar e nós professor, vamos conversando. Eu tenho algumas olá. perguntas minhas, e depois eu vou ler algumas perguntas que foram enviadas antes por alguns participantes, e depois as perguntas do chat. Eu trabalhei com manganês durante um período. Na verdade, eu iniciei um projeto e não dei continuidade porque eu comecei a trabalhar com outra coisa, mas esse trabalho está em andamento no laboratório. E eu ajudo em alguns experimentos com o manganês. Uhum. E assim, existem muitos dados relatados, né, sobre essa toxicidade e a gente teve muita dificuldade de padronizar o tratamento, de padronizar a solução, porque não dava toxicidade. Não. Nas mesmas concentrações que tu tá mostrando aí, 25, 50, sabe? Uhum. E eu queria te perguntar se tu tem alguma dica frente a isso, por ser um metal instável, quais são os cuidados que tu acha que deveriam ser tomados durante procedimentos? Tem alguma dica mesmo? Sim, por exemplo, você quando faz o tratamento, você usa fosfato ou você usa, por exemplo, NaCl, outros meios que não levam fosfato? É cloreto, é salina, durante o Isso, tratamento. isso, Porque Não, precipita, né? isso, exato. Precipita em outras soluções. Sim. No escuro também é um cuidado que a gente tem bastante. Faz a solução em salina, os vermes também em salina. Sim, eu faço assim também. Eu acho que um grande problema, né, da toxicologia, quando você vai estudar a toxicologia, é realmente a reprodutividade de alguns trabalhos, não é? Porque mesmo quando você está no mesmo laboratório, no mesmo lugar, acontece alguma coisa que você fala, isso não existe, certo? Então, eu entendo porque quando eu cheguei para trabalhar, eu não cheguei para trabalhar com essa pele 1. Eu perdi 6 meses trabalhando numa outra, num outro estudo, não vou, né, delegar, falar muito, mas assim, eu comecei a trabalhar no estudo e aí, tudo bem, eu tinha acabado de chegar, né, novo, falei, bom, eu que não sei, né, tô aprendendo, né, então, o problema sou eu. Aí você começa a repetir, 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 e você fala, não, mas peraí, né, não é possível, a gente pode ser ruim, mas nem tanto, né, não dá para repetir 10 vezes e não aparecer nada. Bom, enfim, troquei, fui para o manganês. O que eu acho que você tem que, por mim, assim, né? O que eu acho que você deve fazer? Eu percebo, não sei se vocês percebem aí, que quando chega épocas de muito calor, os meus worms aqui, seja N2 ou sejam mutantes, eles começam a reproduzir menos. Não sei se vocês têm essa observação aí. Não, Alguém está falando não, aqui sim, nunca. aqui sim. Então, aqui aonde eu tô é triste, porque é a época do ano que eu mais gosto, que é o verão, e aí esses vermes, eles são terríveis. Terríveis. Eles não reproduzem, é difícil às vezes você conseguir mexer com eles. Então, assim, quando você for fazer o tratamento, o que eu acho, né? Não sei. Quando você for fazer o tratamento com o manganês, tentar padronizar sempre na mesma temperatura, dias assim que você saiba que é difícil, eu sei que é um saco, né? Essa é Ainda a palavra. mais no Rio Grande do Sul. Tem todas as É, estações, às vezes em uma semana. exatamente.
Então, assim, eu acho que padronizar, tipo assim, olha, vou fazer esse experimento sempre com 22 graus. Vou fazer esse experimento sempre com 25 graus. Porque, infelizmente, quando você vai fazer experimentos de behavior, pode estar 30 graus, ele não anda. A reprodução, você bota lá, você faz 10 mil placas, você fala, meu Deus, não é possível que isso não reproduz. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é realmente que eu acho que é complicado quando nós olhamos na literatura, inclusive isso ocorre dentro do laboratório, né? Que é, por exemplo, fulano achou uma DL50 pro DL50 pro manganês, 10. Aí você vai e fala, nossa, mas eu achei 15. Aí eu vi outro dia uma pessoa que achou 47. Eu falei, minha nossa senhora, como que aumentou 30, né? Tipo, você não... Então, assim, existem, eu acho que alguns cuidados, sabe, para você ter certeza que nem você falou, diluição em salina, pegar, armazenar esse manganês, essa solução que você está fazendo num papel laminado, utilizar durante no máximo 2 semanas, trocar novamente essa solução mãe, entendeu? Isso são algumas coisas que talvez, tá, possa melhorar essa reprodutibilidade dos seus experimentos. Mas realmente, dentro dos estudos toxicológicos, algo que me incomoda demais é essa variabilidade gigantesca quando eu vou trabalhar com o mesmo composto, seja um praguicida, seja um metal, que vai de 0,1 a 100, né? Então, isso é realmente complicado. Padronizar é extremamente complicado. O que acontece aqui, por exemplo, eu demorei para pegar, eu pego e hoje eu padronizo praticamente todas as técnicas que eu faço. Então, leva tempo. Eu me sinto mal, mas eu prefiro. Entendeu? Então, vou fazer o DSF, tá falando lá que é com 100 vermes. Eu taco 100 vermes lá, eu não vejo nada, eu falo, não, peraí, 100 vermes aqui não, vamos para 300, sabe? E aí eu vou padronizando conforme eu consigo observar algo relevante. Infelizmente, não é, né, não é aquela ciência que você fala, nossa, é intuitivo. Não, tipo, você está vendo que, infelizmente, a gente não está conseguindo observar um padrão, então a gente acaba tendo que mudar, né? Buscar outras vias. Mas essa questão do manganês e dos metais em gerais, eu percebo, são muito complicados, porque você vê discrepâncias assim, por exemplo, nesse trabalho que eu mostrei, né, da espermina, o cara trabalha com concentração de 100 milimol de mercúrio, né? Tipo, nós já mostramos no laboratório do Aschner que manganês, desculpa, nós já demonstramos que 50 já é suficiente para causar um dano. Então, não tem por que utilizar 100. Mas aí entra a questão da onde, né, das condições que esse trabalho está sendo realizado. Olá, professor. Boa noite. Meu nome é Ana Maria. E primeiro eu quero agradecer pela palestra, foi excelente. E as meninas que são mediadoras, a Priscila foi, assim, de uma generosidade muito grande, de colocar vocês à frente de todo o evento. Então, assim, vocês estão de parabéns por ter assumido essa responsabilidade e por ter dado conta. Então, meu primeiro ponto com vocês, né? Então, assim, eu sou de Roraima, eu sou paulista, mas moro em Roraima, eu sou uma roraimada, como costumamos dizer.
Quanto à sua palestra, professor, na hora que o senhor iniciou, eu já fiquei apaixonada. Por quê? Porque você disse algo que para mim foi crucial. Tem 2 anos que eu estou trabalhando com o verme. Então, isso me animou, sabia? Eu sou da química, mas trabalho com óleo essencial e pretendo fazer a nanocápsula, né, trabalhar com nanopartícula polimérica e testar em C. elegans. Só que eu não tinha, assim, nem ouvido falar do C. elegans há algum tempo. Eu fiz o meu mestrado na UFAM em produtos naturais e terminei em 2004. Sou professora no meu estado, tanto a nível de graduação, quanto nível médio no meu estado. Então, assim, fazia muito tempo que eu estava fora da sala de aula, como professora, como aluna, e então o C. elegans para mim foi uma novidade muito grande, né? Mas me assustou no início, mas depois me acalmei, porque apesar dele já estar sendo estudado há muito tempo, há em torno de 50 anos, mas tá agora que realmente parece que estão dando a devida importância a ele, né? E a minha pergunta, eu sei que vocês aí são da área de inorgânica, mas para trabalhar com verme, acaba que para não matar esse verme, eu vou trabalhar com óleos essenciais e eu vou precisar diluir esse óleo. Uhum. Só que o óleo, ele teria que ser diluído em DMSO, mas, de acordo com a literatura, o DMSO ele é tóxico para o C. elegans. Tem uma alternativa, uma outra alternativa, um outro solvente? Me diga o caminho das pedras para eu não perder 6 meses também. Bom, aqui a gente recebeu um pouco tempo atrás uma professora também, que ela mandou um composto, a gente não sabe direitinho o que é, não sei se é natural, se é sintético e tal, mas ela falou, está em DMSO. Aí, o que nós fizemos? Começamos a diluir, ela mandou o compostinho, diluímos em 0,1. Por quê? Porque em 0,1 a gente ainda pode ver um pouco de neurodegeneração, né, professora? Mas, tudo bem, ainda não é algo assim que pode atrapalhar os outros experimentos. Eu acredito que assim, é difícil falar, quanto que é lipossolúvel esse composto, né, esse óleo? Será que em 0,5% de DMSO não conseguiria testar? Porque aí, o que eu faria, assim, né, a primeira dica que eu faria é pegar um verme N2, nocaute, diluir essa substância, 0,1, 0,5 e 1. 1 vai matar, com certeza. Eu acho que, né, assim, um pouquinho da minha experiência, eu acredito que ele vá matar. Mas, o que eu acho que a senhora poderia fazer é pegar esse composto e diluir 0,1, 0,5, 10, e aí tentar ver como que esse verme ele vai agir, né? Poder fazer uma avaliação, né, neurotóxica. Eu acho que isso é extremamente válido. Porque, por exemplo, esses 2 compostos que eu mostrei, né, daquelas small moléculas, elas foram diluídas em DMSO 0,1. Então, para alguns compostos, há necessidade de se diluir em DMSO, né? Por exemplo, nós publicamos um trabalho
com ferro e quelantes de ferro. E esses quelantes de ferro também foram diluídos em DMSO, e foi aceito. Então, assim, eu acho que pode começar bem simples, pega uma cepa N2, acho que você consegue, alguém pode enviar, se vocês não tiverem no laboratório, dilui seu composto, coloca no verme, vê a letalidade, acompanha por 24, 48 horas, depois desse tempo, avalia quanto que sobreviveu, qual foi a letalidade desse seu composto, que foi diluído em diferentes concentrações diferentes concentrações de DMSO. Eu acho que poderia sair por aí para começar a testar, porque realmente os compostos lipofílicos são bem complicados de se estudar no C. elegans. Tá certo, mas foi boa a dica, muito obrigada mesmo. Não sei se eu falei, mas eu sou química de formação. Mas eu dou aula na graduação no curso de farmácia, com química de alimentos, bromatologia e análise bromatológica. Eu amo essa parte do micro. Me assusta, mas é belíssima. Então tá, professor, muito obrigada, valeu muito mesmo. Eu que agradeço a sua pergunta, precisando de alguma coisa, pode contactar, se a gente puder enviar a cepa N2, se vocês precisarem, não sei se vocês já têm, a gente pode enviar. O professor Aschner, ele é muito colaborativo, assim, né? Ele é uma pessoa muito boa. Difícil encontrar, assim, pessoas assim, mas ele é uma pessoa excelente. E se vocês precisarem, a gente envia tudo. Eu peguei seu e-mail. Sim, sim. Peguei seu e-mail e depois eu entro em contato direitinho. Sim. Mas muito obrigada, foi muito esclarecedor. Teve alguns pontos da palestra do professor que para mim ficou meio, assim, que por conta da barreira da língua, fiquei meio perdida em alguns pontos, achei que eu tivesse entendido errado, mas aí na hora que eu comecei a ver aquela parte que você mostrou, que ele tinha passado um pedaço lá na palestra, era justamente onde eu precisava daquele reforço para dar. Então, as duas palestras foram fantásticas, assim, porque uma complementou a outra. Então, de parabéns. Trabalhos belíssimos, viu? Fiquei apaixonada. Obrigado. Oi, eu tenho uma perguntinha bem específica. Gente, só um minutinho. Vamos tentar ser mais sucinto nas perguntas e respostas, porque estão nos cobrando que a gente feche a sala, a gente tá com dó no coração. Não, é rapidinho essa minha. Eu só queria saber se, pela tua experiência, tu sabe me dizer se a questão de aumento do batimento faríngeo pode estar relacionada com essa questão ambiental, assim, de temperatura, de contaminação, alguma outra coisa, sabe? Pode. Acho que pode. Porque como é um teste de behavior, né? Então, qualquer coisa, às vezes, pode interferir no seu... Pode interferir no seu resultado. Isso eu acho que sim. Tá. Porque os meus batimentos, a maioria baixou, né? Dando resultado de toxicidade, mas em uma das substâncias, ele, numa concentração iguais às outras substâncias, não deu resultado. Aí, quando eu aumentei a concentração para ver se baixava, aumentou. E daí eu tô assim... O que eu faço com isso? Exato. Daí eu tô tentando achar uma explicação para isso. Mas, obrigada. É difícil, mas às vezes pode, por algum motivo, luz, talvez, não sei. São vários fatores que às vezes você acaba não tendo muito controle, né?
Mas é isso aí, obrigada. Menina, Então, a gente precisa encerrar agora, porque por vai favor. ter realmente no canal do Lica. Eu preciso que gente, você a gente vai ter que envie o encerrar, link. infelizmente. É. E tem outras pessoas Porque vai ter esperando. encerramento agora. Tá, Então, envia a gente o pode fazer o link seguinte, novamente. a sala vai continuar aberta. Muito obrigada, professora Ailton, pela Peraí, participação tem do muita senhor. gente falando. Peraí, gente, tem muita gente falando Juliana? junto. Calma. Muito obrigada, professora Ailton, Juliana, pela tá sua travando legal participação. aqui. Sim, muito obrigada, professor, por tudo. Assim, foi ótimo. A sua palestra foi maravilhosa aqui. E sim, quem quiser, não sei se o professor está disponível, mas depois do encerramento, a sala vai continuar aberta. Se vocês quiserem, podem vir depois do encerramento, tá, gente? Mas, Ou enviar um assim, e-mail, quem sabe, com as dúvidas. pode enviar um e-mail. O professor disponibilizou o e-mail, não foi? Sim, Então, podem ficar à qualquer vontade. coisa, vocês fiquem à vontade, gente. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado, professor, por tudo. Assim, foi maravilhoso mesmo. Eu que Muito esclarecedora a agradeço sua palestra. vocês pelo convite. Uma pena minha câmera não está funcionando, eu não estou podendo ver vocês, mas muito obrigado, viu? Então, gente, antes de Meninas, acabar, eu queria só tirar uma foto com vocês, assim, quem puder aparecer na câmera, mas, pra gente meninas, tirar uma vocês foto. estão me ouvindo? Guardadinha. Tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Por favor, envia novamente o link, porque no chat já sumiu para mim. O link do formulário, vou enviar O agora. formulário e da sala É porque eu estava com o computador travando e eu acabei fechando algumas coisas, aí eu perdi o link. Não esqueçam a palavra-chave, pessoal. Coloquei ali, A tá? palavra-chave é neurotoxicidade. Neurotoxicidade. Aí Obrigada, o link gente. da sala aqui, não, sim, o link do formulário e o link do encerramento. Gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder ter mediado essa sala e até logo. Até, beijo, gente. Foi uma honra muito grande ter vocês aqui com a gente. E a gente está muito feliz por ter participado desse evento maravilhoso com vocês. Muito obrigada, tchau. E a gente vê vocês no encerramento. Ai. Todos os participantes, a gente tentou trazer aqui várias fotinhos de vocês que foram postadas, né? Alguns a gente conseguiu conhecer aí nas salas interativas, tá? Mas muito obrigada por terem nos prestigiado. E vou deixar a palavra com Juliana e Ana Maria, se vocês quiserem fazer algum agradecimento. Boa noite e muito obrigada pela presença de todo mundo. Como eu falei no primeiro dia, foi muito louco organizar um evento virtual. A gente nunca tinha feito isso, um momento totalmente atípico. E sem vocês a gente não faria isso, né? Sem os participantes. Agradecer a todos os inscritos, aos palestrantes convidados que super toparam estar com a gente desde o começo. A Paula, a Andressa, a Aline da Unipampa, que também se uniram para a gente para organizar esse evento. Sem vocês, pessoal, nada disso seria possível. A todo mundo, sabe? Que topou essa ideia.